Bom, gente, boa tarde. Mais uma aulinha de história para vocês, unidade 7. Vida e trabalho na colônia, né? Os portugueses não ocupavam de maneira imediata as terras que hoje formam o Brasil, né? Eles não chegaram logo e pegaram as terras. Vamos ver como deu início a isso? No início, eles estavam interessados em conhecer a região e extrair para o Brasil para vender na época. No entanto, a intenção e exploração fez com que a quantidade dessa árvore diminuísse muito. Além disso, o domínio português passou a ser ameaçado por outros europeus, que também se interessaram em ocupar essas terras. Assim, em 1530, o governo português decidiu enviar pessoas para viver e trabalhar na colônia. Grande parte dessas pessoas passou a se dedicar-se ao cultivo da cana para a produção de açúcar, que era muito valorizada na europeia. Então, aqui, gente, eles não queriam, né, ter o domínio imediato das terras. Eles foram que ocupando aos poucos, pecando no Brasil, né, explorando aos poucos, só que eles viram, né, que podia ser melhor. E foram, né, explorando mais ainda e tendo o domínio deles, né, ali na terra, né? E como, né, assim, que em 1530, o que o governo português fez? Decidiu mandar pessoas e fixá-la lá como colônia, né? E colonizar a terra e trabalhar na terra e produzir lá, né? E a primeira coisa que eles produziram foi o quê? A cana-de-açúcar, né? Que é muito valorizada, né, no país europeu. Aí na próxima página, né? Antes um pouquinho, a sociedade açucareira, não, antes um pouquinho ainda. O cultivo da cana-de-açúcar. Né? Aí eles foram, né, cultivar a cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar já era feito pelos portugueses em outras regiões. E em pouco tempo tornou-se a principal atividade econômica da colônia. Na capital de Pernambuco, por exemplo, as plantações de cana-de-açúcar tiveram grande desenvolvimento, sobretudo na região da Vila de Olinda. Em desenvolvimento, foi favorecido pelo solo de Massapé e pelo clima quente e chuvoso do litoral nordestino. Nas plantações de cana-de-açúcar, foi muito usado o trabalho escravo dos indígenas e de pessoas que vieram à força da África, né? Os negros, as pessoas negras também tiveram o trabalho escravo para trabalhar na cana-de-açúcar, né? Na produção da cana-de-açúcar. A cana era plantada em grandes terrenos para depois ser colhida e moída. Foi o caldo da cana, com o caldo da cana era produzido o açúcar, que era levado por colônia para ser vendido na Europa, desculpa, né? Foi vendido açúcar, né? Produzido açúcar e vendido na Europa, né? O que é Massapé? Terra escura e fértil, né? Muito boa para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, nas terras escuras, que eles, né, cultivavam a cana-de-açúcar. Trabalho escravo. Força de trabalho em que os trabalhadores são pessoas escravizadas, ou seja, que viviam como se fosse propriedade de outros, né? Eles viviam fazendo aquilo que a força, né? Eles faziam a força, obrigados a fazer esse trabalho. Então, aí, gente, a sociedade açucareira, né? As pessoas que viviam e trabalhavam nas regiões de produção de açúcar formavam a sociedade açucareira, né? As pessoas ali que trabalhavam, né, tinham esse trabalho ali naquela região. Nessa sociedade, os mais poderosos eram os ricos fazendeiros, conhecidos como senhores de engenho. Já os menos favorecidos eram os trabalhadores escravizados, que praticamente não possuíam bens materiais, né? E além de trabalhar, eles não tinham direito de possuir bens materiais. E eram obrigados a fazer uma coisa em troca do nada.
Além deles, havia os trabalhadores livres, que não possuíam as mesmas riquezas que os senhores de engenhos, mas em alguns casos tinham pequenas plantações e alguns escravos, né? Eram abaixo do senhor de engenho, mas eles eram mais livres, mais independentes, né? Aqui está a escala, divisão de sociedade açucareira, né? Na base está o maior grupo, né? Que é esse daqui na base, composta de escravos, né? Aqui, ó, bem na base aqui do baixo, né? No meio estão os trabalhadores livres, que são esses daqui, e no topo os senhores de engenho, né? Que são esses daqui. A mão de obra nas fazendas. Para o trabalho nas fazendas, inicialmente, os portugueses capturaram indígenas e os obrigavam a viver como escravos. Por causa disso, ocorreram vários confrontos entre os colonizadores e a população indígena. Nesses confrontos, os indígenas muitas vezes levavam vantagem, pois conheciam o território muito melhor que os europeus. Os europeus não conheciam o território, não sabiam nem procurar os indígenas. Então, quando eles fugiam, eles se escondiam tão bem escondidos que os europeus às vezes não capturavam eles. Com isso, os vários fazendeiros deixaram de tentar aprisionar indígenas e passaram a explorar o trabalho de africanos escravizados, que chegavam à colônia sem nenhum conhecimento sobre essas terras, né? Daí os indígenas levavam mais vantagem porque eles conheciam a terra. E já os africanos, eles não tinham essa vantagem, porque eles podiam fugir, eles não sabiam para onde ir, né? Mas não conheciam muito bem o local. E para os portugueses, né, explorar os africanos era mais vantagem. Tá? Aí na próxima página, né, as atividades. Aí vocês vão relacionar abaixo as colunas correspondentes. Ajudou no desenvolvimento da cana-do-açúcar no Nordeste. Foi quem que ajudou? Né? O desenvolver foi quem? O solo o quê? Foi o solo que desenvolveu a cana, o solo massapé e o clima quente. Nome pelo qual eram conhecidos fazendeiros. Né? Como eram conhecidos fazendeiros mesmo? Né? Vocês vão ligar aí. Conheciam bem o território. Quem conhecia bem os territórios? Principal mão de obra utilizada na produção do açúcar. Qual era a principal mão de obra utilizada na produção de açúcar? Né? Vocês vão pensar um pouquinho e vão ligar. Por que muitos fazendeiros deixaram de aprisionar indígenas para o trabalho? Por quê? O que acontecia, né? Que deixaram de aprisionar os indígenas, né? E preferiam os africanos. Por quê? O que acontecia ali? Né? Vocês vão botar aqui o que acontecia. O que os fazendeiros fizeram para conseguir trabalhadores no lugar dos indígenas? Né? Eles fizeram o que para conseguir os trabalhadores no lugar dos indígenas? Né? Quem se escravizaram para isso, para conseguir isso? Então, vamos lá, próxima página, página 74, que fala o engenho. Né? Fala um pouquinho do engenho. O engenho era o nome do equipamento que moía a cana e transformava o caldo em açúcar. Mais tarde, as fazendas de produção de açúcar também passaram a ser chamadas de engenhos. Nos engenhos viviam os fazendeiros com suas famílias, os trabalhadores escravizados e alguns trabalhadores livres que prestavam serviço aos fazendeiros. Veja na ilustração abaixo a representação do engenho de produção de açúcar. Então, aqui, ó, está a representação de um engenho, né, na produção do açúcar. Então, aqui está representando o engenho na produção do açúcar. Né? Canavial, né? Grande plantação da cana. A cana era cortada e transportada do canavial até a casa do engenho. Né? Era tirada daqui e transportada até lá. Né? Aqui é o que? A casa do engenho. Lugar em que a cana era moída para a extração do caldo, que depois era cozido e transformado em açúcar. E a casa dos engenhos, né, dos empregados,
Desculpa, a casa dos empregados. Lugares em que os trabalhadores livres viviam com sua família, era aqui, né? E a senzala. Senzala era o lugar de quem? Lugar no qual os escravos dormiam. Era pequena e desconfortável, né? Veja, muitos escravos e lá, né? Eram pequenos o local e era também desconfortável. Então, né, mudando de página, vamos saber mais um pouco, né? Pães de açúcar. Você já ouviu falar do morro chamado Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro? Quem já ouviu falar, hein? Vamos pensar um pouquinho? A origem desse nome acreditava-se deve ser ao fato de o morro ter o formato semelhante ao da forma em que eram colocados os pães de açúcar, formados quando o caldo da cana cozida, né, melado, secado. Então, aqui é o formato. Então, o caldo da cana cozida era assim, ó, formas de pães de açúcar expostos no museu, né, do Homem do Nordeste, em Recife, que era o pão de açúcar. Então, aqui, ó, era o formato, o morro é o formato desse pão. Então, por isso que deu o nome, né, do morro do pão de açúcar do Rio de Janeiro, né, que é o atual hoje em dia. Então, como era bem parecido, né, com o pão de açúcar, né, que eles faziam lá no Nordeste, né, a forma era bem parecida, então ele recebeu o nome do pão de açúcar por isso. Vamos embora essas atividades. Enumere a seguir as etapas de produção do açúcar. Como que foi, né? Como que é a etapa da produção de açúcar que está na página 74? Cozimento do caldo de cana até a formação do melado. Plantio e coleta do açúcar, do caldo de açúcar. Então, primeiro a gente faz o quê? Moagem da cana para a extração do caldo. Transporte da cana do canavial até o engenho. Secagem do melado até a obtenção do açúcar. Então, o que vem aí, gente? O que vem primeiro? Então, vamos numerar de 1 a 5. Vamos numerar de 1 a 5 o que vem primeiro, né? O número 1 vai estar onde? Número 2, número 3, número 4. Vai estar em qual desses quadradinhos aqui, tá? Então, façam tudo com atenção. Próxima página, os africanos no Brasil. Vamos ver aí os africanos no Brasil, como que, né, eles né, vieram para o Brasil, como que eles ficaram aqui no Brasil. Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa para trabalhar na condição de escravos. Embora viessem de diferentes regiões da África, eles eram trazidos todos juntos e tratados como um único povo. As viagens eram feitas em embarcações chamadas de navios negreiros, onde as condições de alimentação e de higiene eram muito ruins. Por isso, muitos deles acabavam morrendo durante a travessia do oceano, antes mesmo de chegar ao Brasil. Então, pelas condições, né, do transporte deles, eles não aguentavam e acabavam morrendo, porque eles eram praticamente acorrentados, muitos ficavam acorrentados, e a condição eram péssimas, ruins. Já no Brasil, os africanos eram vendidos, encaminhados para trabalhar nas fazendas e nas cidades. Nas fazendas, produtores de açúcar, os escravizados trabalhavam desde o nascer do sol até o anoitecer, né? Eles não paravam, trabalhavam direto. A maioria deles eram mal alimentados, que frequentemente sofriam castigos físicos. Por isso, muitos chegavam a morrer ainda jovens. Não? Por causa dos castigos, eles chegavam o quê? A morrer ainda quando eram jovens, né? Porque às vezes eles não queriam obedecer e eram muito castigados. Né? Aqui vamos um pouquinho de atividade, né? Assinar a afirmativa correta. Os africanos escravizados eram trazidos para o Brasil em navios negreiros. Os africanos vieram para o Brasil em busca de mercadoria como ouro e especiarias.
Então, qual dessas duas vocês vão marcar? Pense um pouquinho, né? Olha aqui o texto, que no texto tem, né? Pode ler de novo e responder aí. Então, vamos à próxima página, né? Das atividades aí, que são, número 2, depois de desembarcarem no litoral brasileiro, os africanos eram levados para as cidades a fim de serem vendidos em mercados. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas. Aqui, ó, são os escravos, né? Um senhor aqui. O que eles estão fazendo aqui, né? Que são essas pessoas retratadas na obra, né? Que são essas pessoas aqui? São o quê? O que essas pessoas estão fazendo, né? O que as pessoas estão fazendo aí? Os homens brancos estão fazendo o quê? Como você imagina que essas pessoas se sentiam ao serem vendidas como uma mercadoria, né? Essas pessoas aqui, né, negras, sentiu como ser vendido, né, como uma mercadoria. Deve ser muito triste, né? Muito doloroso uma pessoa ser vendida. Leia o texto abaixo e responda as questões. De noite, no canto da senzala, sonha dormido e sonha acordado. Sonha com a sua terra, África negra e selvagem, terra do seu pai, do seu avô, terra de sua cor. Né? Um texto de Roger Borges, né? Ganga Sumba, São Paulo, editora do Brasil, 2010. Agora vamos responder as questões. Quem é a pessoa citada no texto, né? Quem é a pessoa citada no texto? Qual é a origem dela? O verso terra de sua cor refere-se a outra parte do texto. Identifica essa parte e circula. Então aí vocês vão circular. O que refere terra de sua cor? Refere ao quê? Né? A quê? Melhor dizendo. Então vamos responder, né, tudo direitinho, que vocês, eu sei que vocês são capazes para responder. Né? Vamos à próxima página. Não é Pequeno Cidadão ainda, é uma outra página, luta e resistência, né? Vamos ver o que quer dizer isso, luta e resistência. Os africanos no Brasil lutaram muito contra a escravidão. Embora estivessem bem distantes de sua terra natal, muitos deles resistiram organizando fugas e revoltas. Quando eles fugiam, muitas vezes iam para locais isolados, afastados dos engenhos, e lá formavam novas comunidades, semelhantes às africanas. Esses locais eram chamados de quilombos, e seus habitantes eram chamados de quilombalas, né? Quilombolas, era dizer. O mais conhecido deles era o Quilombo dos Palmares, situado onde hoje é o estado de Alagoas. Essa comunidade chegou a reunir uma população de 20 mil habitantes e resistiu por cerca de 70 anos. O mais conhecido líder de Quilombo dos Palmares foi o Zumbi. Ele liderou a resistência quilombola até os últimos dias. Por esse motivo, tornou-se símbolo da luta pela liberdade e igualdade da população afrodescendente no Brasil, né? População afrodescendente quer dizer descendente de africano, né? Ele é descendente de africano, por isso nós comemoramos, né, a consciência negra, né, que é dia 20 de novembro. Então, aqui fala sobre a resistência dos negros, né, dos africanos, que não queriam ser escravos, eles queriam ser libertados. Aí fala um pouquinho sobre isso, sobre o Quilombo dos Palmares, sobre o Zumbi, né, que era uma população, né, quilombolas, né, chamadas populações quilombolas, que aderiram o quê? À resistência, né, a não querer ser mais escravos. Então, a próxima página, né, é Pequeno Cidadão,
né? O capítulo 8, Pequeno Cidadão, heranças africanas na cultura brasileira. Né? Vamos ver o que quer dizer isso. A vinda dos diferentes povos africanos para o Brasil promoveu um grande enriquecimento da cultura de nosso país, além de trazer inúmeros conhecimentos de suas terras. Os africanos criaram várias coisas depois que já estavam aqui. Por isso, não é difícil perceber a herança cultural africana na culinária, música, dança, região, no vestimento e muito mais. Observe, então aqui ó, tá algumas, né, heranças africanas aqui, né? O samba é bastante influenciado pela cultura africana, o batuque e o ritmo dançante são características da herança africana no Brasil, né? Que é o samba. Aqui, né, o acarajé, que é o bolinho de feijão temperado e frito no azeite de dendê, é um alimento de origem africana muito popular no Brasil, né? O acarajé. Então, aqui é número 1, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Uma das tradições de origem africana mais conhecidas e praticadas no Brasil é a capoeira. A capoeira também é de origem africana. Né? Nós já tivemos algumas apresentações aqui na escola nos anos passados, que pena que esse ano teve a pandemia e não pudemos ter, né? Mais nenhum por esse ano. Mas se Deus quiser, né? Os anos vão passando e a gente pode, né? Ter mais, né? Outras apresentações ainda nos anos que vão vir por aí. Pesquise informações sobre ela em livros, sites e revistas. Selecione algumas imagens dessa manifestação e traga-as para a sala de aula. Depois responda as perguntas a seguir. Nós não vamos trazer para a sala de aula, vocês vão pesquisar sim, né? Podem pesquisar, mas não vamos trazer para a sala de aula que não estamos estudando, né? Quem sabe, né, nos vídeos online que eu vou fazer agora, a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? E a gente pode comentar e depois responder as questões, né? Como a capoeira surgiu, quem foram os primeiros praticantes, em que espaço era praticada hoje em dia. Em sua opinião, essa tradição é importante para a história do povo brasileiro? Por quê? Então, aí vocês vão responder. A gente pode até comentar nas nossas aulas online, né? Que a partir da semana que vem, se Deus quiser, a gente vai dar, né? Começando aí. Então, bom estudo, né? Até a próxima aula de história.